Seja muito bem-vindo ao nosso Previdenciol. Eu sou a Ana Carolina e quero te contar neste vídeo como foi o meu processo de transição para o planejamento previdenciário. Neste canal eu já contei um pouco da minha história. Formei em Direito, sou advogada, consultora jurídica, especialista em Direito Público, mestre em Demografia. A minha história é um pouco parecida com a sua. Sou formada em Direito, advogada e sempre tive afinidade pelo direito, por isso não foi difícil escolhê-lo no momento do vestibular. E ainda bem que eu escolhi. Ainda jovem, me diziam que existia uma infinidade de oportunidades, um leque de opções, a própria advocacia, concursos públicos ou trabalhar numa equipe jurídica de uma grande empresa. Eu já saí da faculdade advogando, mas não se enganem, não foi fácil. E também não iniciei na advocacia previdenciária. Eu comecei nela alguns anos depois. E ainda bem que eu escolhi o direito previdenciário. Acontece que o que não me contaram na época dessa escolha é que, pelo menos em Belo Horizonte, e o tribunal no qual estamos vinculados, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um processo de aposentadoria, um processo judicial, demorava cerca de 10 anos para ser julgado e ainda tinha o tempo dos tribunais superiores, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. A sistemática de contratos de honorários que se pratica e se praticava na minha época da advocacia contenciosa era vinculada ao valor do benefício, então um percentual do valor do benefício durante determinado tempo e um percentual sobre os atrasados, o período que o INSS devia ao segurado pelo período que ele já teria direito ao benefício e não foi pago. Então, um bom resultado financeiro através desses processos judiciais acontecia depois deles finalizados. Mas então era o caso de entrar com muitos processos judiciais e esperar que eles finalizassem para daí a gente começar a receber os honorários através de requisição de pequeno valor ou dos precatórios. No entanto, além dessa demora dos processos nos tribunais regionais, eu até gostaria que vocês comentassem aqui se nos tribunais que os processos dos clientes de vocês estão vinculados da terceira região, da quarta, quinta, da segunda região, também existe essa demora ou não no julgamento desses processos. Paralelo a essa situação de demora, nós tivemos uma mudança na metodologia de julgamento, na sistemática de julgamento pelos tribunais superiores. Então, nos tribunais é possível suspender um processo que seja idêntico a outros no Brasil todo, até que o STJ ou Supremo Tribunal Federal dê o julgamento sobre o caso que vai valer para todos os processos que estão em andamento ou para novas demandas que ingressarem no judiciário. Até que o STJ ou o Supremo decida, só Deus sabe. E na temática previdenciária não é muito difícil ter esta repercussão geral, porque nós estamos falando de uma universalidade de direito. E quantos milhões de brasileiros estão sujeitos à Previdência Social, não é mesmo? Então, é muito fácil ter a suspensão de uma temática, o processo fica parado, aguardando o julgamento pelo STJ ou pelo Supremo, até que então seja definido e possam os outros processos terem o andamento seguinte. Paralelo a essa situação de andamento dos processos judiciais, nós tivemos também uma mudança importante dentro do INSS, dos processos administrativos, que ela tem os seus pontos positivos, mas tem os pontos negativos também. É inegável que ter um processo eletrônico facilitou muito a vida de todos nós.
de poder acompanhar esses processos pela internet, não ter que sair da sua casa ou do seu escritório para dar entrada no pedido administrativo. Por outro lado, nós tivemos, talvez por coincidência da época de mudança das regras previdenciárias, um aumento do número de pedidos administrativos. E o INSS, ele não deu conta de dar vazão a esses processos. Tanto é que a mídia, ela divulga as filas nacionais, a quantidade de processos judiciais que está em andamento, aguardando uma decisão disso. E uma mudança também que, através desses processos eletrônicos, nós não tivemos mais a oportunidade de ter acesso aos servidores que ficavam responsáveis pela análise dos benefícios. Não que eles iriam facilitar a vida do advogado ou do segurado, mas quando havia um atendimento presencial com essas pessoas que já estavam familiarizadas com os processos administrativos, os servidores, era mais fácil de conversar e identificar erros, documentos que não dariam suporte à decisão, que precisavam ser melhorados, trocados, e aí a gente tinha mais segurança no resultado do processo administrativo. Hoje, em Belo Horizonte, quando a gente dá entrada no processo administrativo, qualquer outra agência do Brasil pode julgar, decidir, dar a resposta a este pedido de aposentadoria, pedido de pensão, de benefício por incapacidade, de salário maternidade. Pode ser uma agência do Amazonas, pode ser da Bahia, pode ser do Rio de Janeiro, pode ser de Brasília, pode ser de São Paulo, enfim. A gente não tem mais conhecimento qual é a agência ou quem são os servidores envolvidos na análise desses processos administrativos. Então, isso também dificultou. E aí, diante de todas essas dificuldades, de todos esses problemas, era preciso pensar em algumas soluções. Todas as vezes que nós fazíamos análises dos processos, seja para entrar com um processo judicial, seja para um primeiro pedido de aposentadoria, sempre é feita uma análise da situação previdenciária do cliente e identificado qual que era a melhor estratégia. Mas existia, naquela época, uma ideia de que, olha, já entra com um processo judicial e já resolve essa situação. Não existia uma cultura do planejamento previdenciário. Nós começamos, então, a identificar, isso já existia, identificava erros, identificava-se situações que poderiam ser sanadas e resultar num benefício mais vantajoso. Também, associado às mudanças de regras previdenciárias que nós tivemos nos últimos anos, nós começamos a testar em cada uma das regras o que seria mais vantajoso ao cliente. Identificar se há período em atraso aberto, período de atividade em que não houve o recolhimento, se era interessante ao nosso cliente pagar por este período as contribuições em atraso ou não, e começamos a mostrar esses resultados, as diferenças. Isso foi muito bem aceito e agregar valor ao nosso trabalho. À medida que nós fomos fazendo, identificando isso, que existia uma demanda e existia um aceite porque os nossos clientes estavam gostando, nós começamos a aperfeiçoar esse tipo de atendimento e a mostrar que o planejamento da aposentadoria, no planejamento previdenciário, ele não estava fechado apenas na aposentadoria, mas também em outros benefícios previdenciários e também se estávamos diante de um caso de um cliente que tem investimentos no mercado financeiro, que tem previdência complementar, e como que ele poderia fazer valer o seu direito na previdência pública e associá-lo à previdência complementar ou aos seus próprios investimentos também no mercado financeiro. Nós percebemos que essa demanda ela existia e começamos a aplicá-la também. E pasme, o que nós demorávamos 1 ano para ganhar de um cliente, nós começamos a ganhar em 1 mês com vários clientes.
O planejamento previdenciário, ele nos mostrou, então, que nós podemos prestar um serviço de qualidade, que tem resultado, que tem interesse, que é rápido e que tem um pagamento imediato, que nós não precisávamos focar a nossa advocacia previdenciária apenas nos processos judiciais e aguardar por 2, 3 anos para receber uma parte dos nossos honorários e 10 anos para poder receber o restante. É necessário. O planejamento previdenciário, ele tem demanda. A partir do momento que nós começamos a identificar isto e agregar aos nossos serviços aqui oferecidos, nós mudamos então a abordagem com os nossos clientes na primeira consulta. É claro que nós sempre ouvimos atentamente qual era a dúvida do nosso cliente, mas já na primeira consulta nós começamos a mudar a nossa abordagem para mostrar o que nós poderíamos oferecer. Numa primeira consulta, então, é importante que o advogado ele identifique qual é a expectativa do valor do benefício que o cliente deseja ou espera receber, isso é muito importante. Onde ele trabalha e com que ele trabalha, se numa atividade especial, insalubre ou perigosa, numa atividade que tenha esse tempo qualificado, que pode ser uma aposentadoria toda especial, que tem um tempo menor, ou se estamos falando de um período de trabalho qualificado, que se acumulado com os outros períodos comuns, pode resultar numa aposentadoria antecipada. Se ele tem períodos de trabalho no regime próprio, como servidor público, se ele tem períodos de trabalho no exterior, em outros países, que tem tratado internacional com o Brasil, e isso pode ter uma contagem diferente, como também pode resultar em 2 aposentadorias, uma no Brasil e uma fora, a depender do caso. Se tem período como aluno aprendiz, se existe período de serviço militar, se existe período até de atividade rural e falarmos em uma aposentadoria híbrida. Também é importante entender o contexto que esse segurado vive do ponto de vista de saúde. Se há uma possibilidade ou um risco de necessitar, em curto ou médio prazo, de um benefício por incapacidade, que isso precisa ser avaliado. Se existem dependentes, se a esposa recebe já uma aposentadoria, porque o acúmulo de aposentadoria e pensões com o cônjuge mudou. Se existem dependentes, pessoas com deficiência ou com alguma invalidez que dependam deste segurado. Se ele tem investimentos no mercado financeiro, se ele tem alguma reserva financeira, se ele tem uma previdência complementar, porque ela pode complementar a aposentadoria pública também, né? E ele conseguir, ou se ele não tiver, se ele tem interesse em fazer isso para o futuro, se há tempo hábil para que ele faça esse tipo de complementação, se tem algum período em aberto em que ele exerceu alguma atividade remunerada como contribuinte individual, profissional liberal, autônomo, sócio de uma empresa e não houve o recolhimento previdenciário na época, se ele tem capital para poder pagar essa diferença, eventualmente pagar essa diferença e que valor, quanto que iria resultar se ele pagar esse período em atraso ou não, que diferença faria no valor inicial da sua aposentadoria. Com essas perguntas, você já consegue identificar quem é o seu cliente e a demonstrar, a princípio para ele, como que é interessante fazer um planejamento previdenciário. Um planejamento previdenciário bem feito não tem quem não goste. Ele é necessário, ele é importante. E depois disso, você, com a prática,
Primeiro, se você já tem habitualidade no regime geral, permaneça nele. Com a prática, você pode caminhar para o planejamento previdenciário no regime próprio, que é aquele regime dos servidores públicos. E nós temos os servidores públicos federais, estaduais e municipais. Na nossa última reforma, a Constituição deu a possibilidade aos municípios de estabelecerem as próprias regras. Então, pode ser que no seu estado o município ele desenhe e defina as próprias regras previdenciárias de idade, de tempo de contribuição, ou se espelhe nas regras do estado ou se espelhe nas regras da União. Só aí você já tem a possibilidade de fazer um planejamento para esse servidor municipal, se ele tem uma regra espelhada uma regra própria do seu município, ou uma regra espelhada no estado, ou uma regra espelhada da União. E complementar ainda a este planejamento do regime próprio, nós temos a previdência complementar, que é obrigatório existir para os entes que possuem regime próprio. Quando eu falo ente, é ente federado, subnacionais, municípios, estados e União. É obrigatório que tenha a oportunidade de uma previdência complementar fechada, mantida a gestão por um fundo de pensão. E esse mesmo servidor, ele tem a opção, então, de migrar para essa previdência complementar ou não. Para ele migrar para essa previdência complementar, ele vai querer fazer um estudo e saber se é vantagem ele aderir ao plano de benefício. Por quê? Para os servidores que recebem acima do teto do INSS, hoje por volta de R$ 6.400, para cada valor que é contribuído pelo servidor, o ente, município, estado, União, vai complementar no mesmo valor. É claro que tem um limite e isso depende do que está na legislação de cada um deles. Se ficou definido na legislação que o limite é de R$ 500 ou de até 8%, o município vai recolher até o limite de 8%. Se o servidor quiser recolher R$ 1.000 para o fundo de pensão da Previdência Complementar, ele pode, sabendo que o município tem um teto de contribuição. Essa Previdência Complementar do servidor público, ela é de um regime de capitalização. Significa dizer que no momento da sua aposentadoria, ele vai receber aquilo que foi acumulado e o valor é resultado da performance de investimentos desse fundo de pensão. Então, ele é por um regime de capitalização. E aí, ele pode fazer um planejamento, uma estimativa do que ele pode receber lá no futuro. Ana, mas você faz esse tipo de cálculo também de investimentos? Não, mas eu faço boas parcerias. Então, com um bom planejador financeiro, com um profissional do mercado financeiro que atue na área de finanças, é possível você oferecer o serviço do planejamento previdenciário associado ao serviço do planejamento financeiro. E é um tipo de trabalho também que você pode fazer num primeiro momento e o seu cliente não voltar mais, como pode ser um trabalho contínuo, principalmente se for um planejamento previdenciário associado a um planejamento financeiro. E por que ele iria querer um acompanhamento contínuo, anual, ou a cada 3 anos, ou a cada 5 anos? Primeiro, porque nós falamos de mudança do teto previdenciário, pode haver mudança dos índices de correção dos valores das remunerações. E aí, vocês podem ir validando os cálculos ao longo desses anos até o momento em que o seu cliente vai solicitar a aposentadoria. Além do mais, tendo algum problema no período contributivo dele ou no período em algum documento que vai valer como tempo de contribuição, você pode, até a data em que ele se aposentar, acompanhar o resultado deste documento, que vai agregar tempo de contribuição para que ele possa se aposentar na data em que foi estimada por você, advogado. Eu espero, de verdade, que essas dicas sejam úteis para você, que você possa utilizá-las no seu trabalho
que você venha para o planejamento previdenciário e que você utilize tudo isso para criar coragem e começar logo neste trabalho. Seja para ele ser o carro-chefe do seu escritório de advocacia, o planejamento, seja para você continuar na advocacia contenciosa, sim, porque ela é muito importante, e associar o planejamento até que você consiga ficar apenas com esse tipo de consultoria. E aí, depois que você tiver craque no planejamento previdenciário, adeus PJE, adeus ficar cumprindo prazos e ter uma tranquilidade na sua advocacia, sabendo que você está exercendo uma tarefa, uma atividade muito valiosa e muito bem remunerada. Eu espero de verdade que esse vídeo seja útil. Coloque aqui os seus comentários, mande as mensagens, dúvidas e quaisquer outros esclarecimentos que você entender necessários. Se você se identifica com o nosso propósito, nos siga nas redes sociais, curte, compartilhe esse vídeo para quem precisa e fique aqui comigo. Até o próximo vídeo. Tchau!